Em 2010, à custa da energia eólica, Portugal poupou 520 milhões de euros na compra de combustíveis fósseis. Mas há o outro lado da moeda. A instalação de aerogeradores tem impacto na biodiversidade. Que o digam os morcegos, como sublinha Maria João Pereira, bióloga na Universidade de Aveiro. Há evidências de que há uma grande mortalidade de animais voadores em parques eólicos. E essa evidência veio inicialmente dos Estados Unidos, onde se detectaram milhares de morcegos mortos por ano em parques eólicos. E quando se começaram a fazer as monitorizações em Portugal, começou-se a perceber que a tendência é relativamente semelhante. A Bio3, uma empresa de consultoria ambiental, e a Universidade de Aveiro estão a estudar a realidade portuguesa ao detalhe. Com o projeto Wind and Biodiversity, financiado pelo CREN, pretende-se reduzir e compensar os impactos causados pela energia eólica no ecossistema. O grande objetivo que nós pretendemos é, primeiro, compreender como é que é a dinâmica das comunidades de aves e de morcegos que ocupam as áreas ocupadas por parques eólicos. Segundo, identificar qual é que é o problema de mortalidade associado, porque é que as aves, porque é que os morcegos morrem, em que quantidade, e o que é que pode ser feito, porque só percebendo esse problema é que a gente pode fazer alguma coisa. Miguel Mascarenhas é o diretor da Bio3. A empresa recolhe cadáveres de aves e morcegos em alguns parques eólicos para avaliar a mortalidade. Tem até cães treinados para fazerem esse trabalho. Cabe aos investigadores do laboratório associado CESAM conhecer o comportamento destas espécies quando partilham o céu com as ventoinhas. Estamos a comparar uma série de variáveis de habitat, no sentido de tentar perceber como é que a atividade dos morcegos responde a essas variáveis. Portanto, descrever padrões de atividade de morcegos, no sentido de depois definir medidas compensatórias para melhorar esse habitat para favorecer os morcegos. Nas aves morrem em geral espécies mais pequenas, mas que aparentemente não estão tão ameaçadas. O grande problema são as aves de rapina, que estão em geral bastante mais ameaçadas. Para as aves já há mais estudos, portanto é mais fácil implementar medidas compensatórias dedicadas às aves. O caso dos morcegos é exatamente o contrário, ou seja, não se sabe exatamente que medidas é que beneficiam os morcegos. A bióloga Maria João Pereira revela o que se pode fazer para não prejudicar estes animais. No caso das aves, é essencialmente aumento de recursos alimentares, ou seja, disponibilizar mais alimento, fazer acordos com zonas de caça e com caçadores de maneira a promover a presença de mais alimento, que são em geral ou pequenos roedores ou os coelhos. Também poderá ser disponibilizada a área para as aves, por exemplo, fazerem ninho e de uma forma equivalente é o que se pensa fazer para os morcegos, ou seja, é ter mais habitat onde eles se alimentem, onde haja mais insetos, porque os nossos morcegos essencialmente alimentam-se de insetos, ou áreas onde eles possam abrigar. Carlos Fonseca, o coordenador do projeto, revela que a equipa do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro está a desenvolver dispositivos para afastar estes animais das turbinas. Por exemplo, para os morcegos, o desenvolvimento de um dispositivo que, uma vez instalado na torre eólica, permita evitar a mortalidade dos morcegos, seja através portanto, evitar que eles se aproximem desse obstáculo, dessa torre, através da emissão de ultrassons. E no caso das aves, irá ser também implementado um radar que permite perceber a proximidade de aves e, portanto, aí haver um dispositivo que, por exemplo, permita às torres eólicas deixarem de funcionar naquele instante em que estão a passar, por exemplo, um grupo de aves bastante numeroso. Em Portugal, os parques eólicos são construídos fora das rotas migratórias, mas há outras regras apertadas que protegem o ecossistema. António Sá da Costa, presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, queixa-se das exigências que fazem disparar os custos e apela a um equilíbrio de interesses entre o setor energético e o ambiente. Foi-nos impostas determinadas regras, determinados procedimentos. E isso depois vai trazer custos para o projeto 30%, 40% mais caros, porque há tempos de paragem que são quantificados. E quem está a decidir muitas vezes isto, do ponto só olha para o aspecto da biologia e não está a olhar para as outras questões. Sá da Costa garante que morrem mais aves na A1, a autoestrada que liga Lisboa e Porto, do que nos parques eólicos. Uma informação que os cientistas não confirmam. Adiam um comentário para daqui a 3 anos, quando o projeto Wind and Biodiversity estiver concluído.